Agradeço o convite da Câmara de Aljustrel para vir aqui. Vou fazer tudo ao contrário que os meus ilustres antecessores fizeram, ou seja, aqui não vai haver nada de técnico, nada de empírico, nada de conhecimento específico da matéria e do terreno. Não posso dizer como a Paula que nasci no Alentejo, mas espero, se os deuses forem propícios, morrer no Alentejo, o que significará que estarei cá a viver permanentemente e não intermitentemente como agora, porque eu sou um cidadão pendular, como dizia um antecessor meu, e vivo entre a grande cidade e o campo alentejano, por opção, não por raízes. Ora bem, eu vou ser politicamente incorreto, me dão licença, porque tenho para mim que existe Portugal sentado a mais e Portugal reagente a menos. E, portanto, entendo que estas sessões devem, de mim convocam, visto que eu não sou especialista em coisa nenhuma, convocam-me apenas a sinceridade. E, por outro lado, vou integrar o Alentejo dentro do contexto do que eu acho que são os grandes problemas nacionais. Assim fazendo, isto tem duas vantagens. Uma é que, ao ser politicamente incorreto, estou a irritar-vos, o que mantém a vossa atenção desperta. E a outra é que, eventualmente, posso pegar neste texto também e ir lê-lo a Castelo Branco ou Trás-os-Montes, porque os problemas, como eu os vejo, a perspectiva é igual. Na minha perspectiva, Portugal tem 4 problemas de fundo estruturais. O problema da natalidade, da demografia, que é absolutamente trágico, agravado pelo recente êxodo de jovens para o estrangeiro, eu sou pai de um desses jovens. O problema da desertificação do interior, o problema da dependência do Estado e um outro problema que esperávamos que fosse conjuntural, mas que eu acho que a honestidade intelectual reconheça já como um problema estrutural, que é o da dívida pública. Começo pelo primeiro, pelo problema... Aliás, começo pelo segundo para enquadrar, pelo último. A dívida pública não é uma coisa que tenha nascido com esta crise. Nós vivemos em dívida pública praticamente há séculos. Foi a dívida pública que fez cair a monarquia constitucional de Dom Carlos. Foi ela que liquidou a República e que trouxe o Salazar. Portanto, é tempo suficiente para nós percebermos que este é um problema estrutural e que tem que ser atacado. Eu não reconheço, peço desculpa, grande honestidade intelectual a qualquer debate hoje em dia que não ponha isto no centro dos problemas. Desde o 25 de Abril, Portugal não teve um ano sem déficit. Ou seja, Portugal não teve um ano em que o Estado tenha consumido apenas os recursos que tinham. E ano após ano, isso fez acumular a dívida pública até o impensável número dos 130% que temos hoje em dia. Seria preciso que o Estado não gastasse €1 em mais nada durante 16 meses para pagar a dívida que temos. Chamo a vossa atenção que isto não é apenas um problema de finanças públicas, gastamos tanto por ano a pagar juros de dívida como gastamos com a saúde, mas é uma manifestação de egoísmo de uma geração em relação à geração seguinte. E isso é o que mais me preocupa. E ainda há dias li uma entrevista brilhante de um pensador jovem e eu fiquei assustado porque ele dizia, de facto, nós estamos a viver um país em que a geração que está trata dela e não quer saber das seguintes. E este é um problema grave e que nos limita em tudo. Nós podemos sempre dizer, não pagamos. Ou até vamos reestruturar, como agora há esse documento dos 74. Curiosamente, encabeçado pelo governante que até hoje mais dinheiro gastou ao país foi o João Cravinho. Curiosamente. Mas há um problema. Quando nós dizemos não reestruturamos, não pagamos ou vamos reestruturar, esquecemos de uma coisa. É que nós temos sempre a imagem que os credores são os bandidos que estão em Wall Street a chular-nos, e já não são. 80% da composição da dívida pública está em mãos nacionais, sobretudo na banca portuguesa. Portanto, e é isso, a banca portuguesa está lá por várias razões, porque ganham muito dinheiro com isso, vai buscar dinheiro a 1% ao Banco Central Europeu e empresta ao Estado a 5,5%. Mas porque o Estado a obrigou também a emprestar dinheiro para se financiar. Portanto, se nós dissermos agora os créditos vamos pagar a 20 anos, como é que a banca financia a economia? A banca já não financia a nossa economia porque está a financiar o Estado. E, portanto, isto é um círculo vicioso. O gasto do Estado, ao ponto que atingiu hoje em dia, que é metade da riqueza do país, é um obstáculo ao progresso do país. E não pode continuar a ser assim. As discussões, para mim, devem ser todas feitas e todas em cima da mesa,
partindo de um princípio, temos que viver com aquilo que temos e temos que definir qual é o limite daquilo que temos. Qual é o limite? Qual é o limite possível da carga fiscal que não aniquile as pequenas empresas e as empresas que criam trabalho? Qual é o limite da carga fiscal sobre as pessoas que não convençam os melhores de irem-se embora? E esse é o limite que o Estado pode gastar. É muito bonito. Agora, nós fazemos, por exemplo, discussões maiores que existem aqui em todo o mundo, os maiores problemas, é a sustentabilidade financeira da segurança social. E eu acho que eu estou à vontade para fazer isto, porque eu estou mais próximo, muito mais da reforma do que estou de pagar para a reforma dos outros. Agora, temos que ter presente o seguinte, em 25 de Abril nós tínhamos 40 mil reformados pensionistas. Hoje temos 3 milhões e meio. 3 milhões e meio. Não chegava a 1%, hoje é 1/3 da população. Se acrescentarem as crianças, os inválidos, etc., nós estamos a chegar ao limite em que há um trabalhador a descontar impostos para outro português. Em 25 de Abril nós tínhamos a pirâmide social, era o chamado 4-2-1. 4 crianças, 2 pais, 1 avô. Estamos a caminho da pirâmide invertida. 1, 2, 4. Uma criança, 2 pais, 4 adultos. 4 séniores, digamos. Eu não sei se isto é muito sustentável. Acho que não. Mas o debate tem que ser feito e não podemos fugir dele. Quem foge deste debate, a meu ver, não está a ser sério. A natalidade. Diz o presidente Nelson Brito, desculpe, numa entrevista que deu no Diário do Alentejo, temos as infraestruturas todas, faltam as pessoas. Pois faltam. Esse é um problema dramático de Portugal. Dramático. Eu acho que nós nos esquecemos das pessoas porque apostámos antes, por exemplo, no interior, nas obras públicas. Nós gastamos muito dinheiro em obras públicas, demais. Eu dou o exemplo da A6, mas podia dar o da A17, o da A25. São autoestradas vazias, não existem em lado nenhum. São maravilhosas. Eu agradeço quando lá passo. Agora, vocês sabem que nós temos o maior índice de quilómetro de autoestrada por habitante de toda a Europa e o menor índice de carro em autoestrada em toda a Europa. É absurdo. Nós gastamos nisto e depois, claro, tivemos que pagar com os swaps, com as PPPs, com essa droga toda. Eu não sou contra as PPPs, desde que sejam razoáveis, porque é normal, nós também pedimos dinheiro emprestado para comprar a nossa casa. Se o Estado quer fazer uma obra e não tem dinheiro, é normal que chame um privado e que diga, olha, você faça esta obra e fica-se a pagar, fica a explorá-la durante 30 anos até estar pago. O problema é que os contratos foram feitos de maneira que o Estado perdia sempre. Perdia sempre. E o problema não foi só fazermos obras inúteis, foi depois termos que as financiar através de contratos insustentáveis. Contratos que eu disse isso uma vez, e tive um processo posto pela Mota em Gil em tribunal, felizmente ganhei, que li um contrato desse e tive vergonha de ser português, tive vergonha de ser cidadão de um país cujo governo é capaz de assinar em nosso nome um contrato daqueles. Bom, é evidente que a natalidade depende de políticas proativas. A França fez isso, começou a fazer nos anos 90. A França tinha um índice de 1,7 filhos por mulher, hoje tem 2,2, que já é acima da taxa de reprodução, que é 2,1. Nós temos que ter políticas proativas. Morreu há dias uma pessoa com quem eu politicamente não concordava muito, que era o Ribeiro Castro, o pai, o presidente da Associação das Famílias Numerosas, mas ele diz uma coisa com razão. Dizia uma coisa com razão. O IRS não devia contar apenas com o rendimento do seu titular ou do marido e mulher. Devia contar com quantas pessoas é que estão a cargo naquele lar. Ou seja, se há alguém que faturou 20 mil euros e é só ele sozinho, ou se é ele e a mulher, tem muito menos dinheiro do que quem faturou 20 mil euros e tem 2 ou 3 filhos em casa. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa, eu também acho que no futuro a pensão de reforma devia depender do número de filhos que se tivesse feito. Porque é evidente que há muita gente que não tem filhos que não pôde, por acidentes, mas, de qualquer maneira, vão beneficiar do que descontaram durante a vida toda os filhos dos outros, dos impostos que eles pagam. Eu acho que a pensão devia ter como fator de ponderação isso. Fulano deu 3 filhos à sociedade. E esses 3 filhos estão a trabalhar atualmente a descontar impostos para pagar as pensões. É natural que esse fulano, que gastou muito dinheiro
a criar 3 filhos, muito mais do que quem não teve nenhum, tenha uma pensão melhor. Eu acho justo. Mas também não vamos esquecer que, para além das políticas proativas, há aqui um problema de egoísmo geracional. E muito, já agora para a provocação ser completa, vindo do lado feminino. Eu hoje em dia, quando vejo as condições que existem de apoio aos partos e aquelas que ainda exigem para ter filhos, eu penso, eu não teria tido nenhum filho. No meu tempo, não havia 1/5 das licenças de parto, dos subsídios, das creches, das facilidades que há agora. Portanto, deixemos de hipocrisias. A nossa geração, e Portugal é um exemplo disso, achou que era mais importante ter férias na Costa Rica do que ter filhos. Tudo bem. Aceitaram, é uma escolha, mas também não venham com hipocrisias. Não venham outra vez agora exigir ao Ministro do Interior que se ponha a fazer criancinhas às mulheres portuguesas. Não. Há aqui uma coisa de missão cívica, consciente. Quer dizer, se é preciso sempre 99 para fazer 100, nós vamos extinguir-nos. Não é? Aliás, está previsto que daqui a 30 anos sejamos 6 milhões. E depois temos que importar as crianças dos outros, da Ucrânia, de Marrocos, de onde quer que seja. Só para terminar, diria que há uma responsabilidade das autarquias aqui, com certeza que há. Eu acho que dar 500 euros ou 1000 euros a cada casal que tenha filhos é um princípio, mas isso não garante nem sequer que eles fiquem depois de ter filhos, nem coisa nenhuma. Agora, é muito difícil fixar um casal novo se não houver creches, por exemplo. É das maiores carências que nós temos. Nós temos cuidado muito da geração mais velha e muito pouco da geração mais nova. As coisas também não aconteceram por acaso. Quer dizer, não é possível. Como é que se pode atrair casais jovens para trabalhar, para terem filhos, quer no interior, quer mesmo nas cidades, se depois eles não têm condições onde deixar os filhos? É muito difícil. E isto passa por muitas políticas, as câmaras podem fazê-lo, o governo devia fazê-lo. Eu acho que as empresas deviam começar a ser obrigadas a ter creches nas empresas, nas grandes empresas, e as estrangeiras que cá estão têm, as portuguesas é que não têm. Nós temos uma mentalidade empresarial, de empresários que toda a vida viveram, desde o tempo das descobertas, dependentes do Estado, e que acham que o investimento no capital humano das empresas é um custo perdido. Não, apostam em maus salários, em más condições de trabalho, não apostam em coisas como essa, ter uma creche, ter um mini mercado na empresa, etc. Mas eu conheço várias empresas estrangeiras aqui, onde os trabalhadores adoram estar e que fazem isso, em políticas proativas para que as pessoas possam ter filhos. Ora bem, é evidente que o problema da desertificação está intimamente ligado com isto, embora fosse há muito anunciado. Eu lembro-me, por exemplo, quando foi o surto começou das autoestradas com o cavaquismo. Eu lembro do Gonçalo Ribeiro Teles, que é uma espécie de guru do pensamento meu nestas coisas, que dizia: Portugal vai fazer uma autoestrada no Alentejo, a qual só vai servir para trazer os produtos agrícolas espanhóis mais depressa para os supermercados da Sonai e do Pingo Doce em Lisboa. Ele tinha toda a razão, de facto. Tinha razão nisso, tinha razão em muitas outras coisas. Dizia, não vamos fazer o Alqueva, a gente devia fazer 500 pequenas bagagens próximas para fixar agricultores. E há muito que estava previsto que tudo isto é uma cadeia. Se matamos a agricultura, matamos o mundo rural. Se matamos o mundo rural, matamos o interior. É fatal. Matamos o emprego, matamos tudo isso. Era uma cadeia que estava prevista. Eu acho que, a certa altura, tentou-se uma solução errada, que era a regionalização, que era uma espécie de poção mágica. Eu fui, e sou, e serei grande inimigo da regionalização, que entendi como uma invenção dos partidos políticos para satisfazerem o seu pessoal subjante, peço desculpa, Sr. Presidente, e que consistia em criar uma instância política, porque tinha poderes de decisão política e eram eleitos, administrativa, acima das câmaras e entre as câmaras e o governo. O que não ia simplificar nada, ia complicar as coisas. Também acho que temos um problema de organização administrativa que não precisa de regiões, mas precisa de dimensão crítica. Nós temos 308 municípios, desculpem, são municípios a mais. De Austrel, que creio que terá cerca de 10 mil habitantes, até Castro Verde são 22 quilómetros. Eu não consigo perceber como é que não é uma só Câmara. Mas eu nem consigo perceber como é que o Porto e Vila Nova de Gaia não são uma só Câmara. Estão um de cada lado do rio. Há um mês atrás estive na Ilha Terceira,
tem 3 municípios. Se eu subir ao Pico das Lajes, eu vejo a ilha toda de uma vez, se tiver bom tempo. Qual é a diferença entre gerir as 3? Pelo contrário, eu acho que falta aí dimensão crítica para os problemas. Falta capacidade de poder atuar conjuntamente sobre os problemas. Eu sei que as câmaras municipais, hoje em dia, por força desta crise, funcionam até muito como uma espécie de amortecedor do problema do desemprego. Mas esse não é o grande obstáculo, porque se 3 câmaras empregam, vá lá, 1000 pessoas todas juntas, uma só pode empregar 3.000 pessoas, as 1000 de cada câmara. O que eu acho é que aqui há sinergias a ganhar e que se dividem estupidamente, porque depois cada uma quer ter o seu centro de saúde, a sua piscina municipal, o seu não sei quantos, o seu centro de dia, isto e aquilo, que eu acho que é um desperdício de recursos financeiros do país, um desperdício de energias e, sobretudo, contraproducente em termos de produção melhor. Ora bem, eu, falando sobre a desertificação, devo dizer que, até por razões que já aqui foram ditas, eu sou otimista em relação ao futuro do Alentejo, ao futuro a médio prazo, porque eu acho que o Alentejo tem coisas únicas na Europa, únicas no mundo, únicas nos tempos atuais, e que é só uma questão dele começar a ser descoberto, mais descoberto, e de os alentejanos e os seus autarcas conseguirem manter a qualidade de paisagem e de arquitetura que felizmente mantiveram até hoje. Porque o resto está cá e é indestrutível. Se mantiverem isso, a qualidade de vida está cá toda. Mas também é verdade, como dizia o outro, a longo prazo estamos todos mortos e, portanto, a pergunta é o que é que fazemos até lá? O que é que fazemos até que as pessoas percebam que é muito mais inteligente para determinadas atividades morar numa pequena terra do Alentejo ou mesmo no meio do campo do que morar na grande cidade? Eu acho que aí temos de ter políticas fiscais. Eu já defendi isso publicamente várias vezes. Eu, neste momento, com crise ou sem crise, qualquer empresa que se instalasse numa distância, digamos, 70, 90, 100 quilómetros de um grande centro urbano, eu punha-lhe 0 de IRC, desde que criasse emprego. 0 de IRC. 0. Absolutamente 0. E vão-me dizer, mas o Estado... Ok, o Estado não faça, a empresa não existe. Não ganha nada com isso. Vai pagar mais subsídios de desemprego que as pessoas estão desempregadas. Eu acho que essa era uma luta que os autarcas deviam ter. 0 de IRC. Um abate substancial no IRS para profissionais liberais. Não digo para os trabalhadores todos, todas as empresas, porque senão era por cima e por baixo, mas profissionais liberais que se queiram instalar aqui. Para atrair médicos, para atrair juízes, para atrair professores, por conta própria, músicos, tudo isso. Depois, acredito muito que é preciso criar uma marca local nas autarquias, nas terrinhas. Eu, há 22 anos que passo metade do meu tempo em Mora, quando lá cheguei ao município, mandei uma carta à Câmara Municipal a dizer, olha, eu estou ao dispor para o que quiserem, ofereço-me dentro das minhas aptidões, estou ao dispor para o que quiserem. Ajudei numas coisas, chamaram muito pouco, etc., que eu achei mal, porque ali somos 4.000 habitantes no concelho. E existe, desde o Rodrigo Leão até um espião inglês reformado e uma professora de literatura francesa, existe uma série de pessoas que tiveram vidas interessantes e que eu tenho a certeza que se a Câmara os chamasse, todos juntos queriam fazer alguma coisa. Porque nós, que somos, quer seja a segunda habitação, quer seja a primeira, viemos de fora, queremos ser integrados, queremos ser aceitos. E, portanto, estamos disponíveis para a comunidade. E uma das coisas que eu sugeri à Câmara de Mora foi uma coisa que eu vi em Inglaterra e que eu achei graça, porque era um município exatamente igual a Mora, 4.000 habitantes. A mesma coisa. O que é que eles fizeram? Fizeram uma primeira feira experimental, porque havia lá um maluco de livros raros e antigos, chama-se Rayonai. Fizeram uma feirinha de livros raros e antigos. Aquilo cresceu. Vai no 15º ano, salvo erro. Hoje é referência mundial de venda e de leilão de livros raros e antigos. E durante uma semana, a rua principal de Ray só está com stands, que a Câmara pôs lá, e com gente que vem de todo o mundo, que é necessariamente gente culta, conhecida, interessada em conhecer a terra e com poder de compra por causa dos livros antigos. Vi isto no Brasil, uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que é o FLIP, que é o Festival Literário Internacional de Paraty. Paraty é uma terrinha do tamanho de Óbidos, só que em cima do mar, mas não tem praia, não tem nada.
é uma antiga cidade portuguesa muito bonita. Paraty deve ter 700 habitantes, normalmente. E um deles, que era um habitante de passagem, era uma senhora inglesa do negócio da edição. Resolveu fazer um festival literário. Investiu. Trouxe gente, trouxe escritores. Eu tive a sorte de estar lá 2 vezes no início e vi aquilo a nascer. Hoje é o festival literário mais importante do mundo. E os 700 habitantes que lá vivem transformam-se em 30 mil durante a semana, os 5 dias que demora Paraty. É uma referência para qualquer escritor ir lá. E isto foi tão engraçado que o exemplo de Paraty multiplicou-se pelo Brasil inteiro. Não há um município no Brasil hoje em dia que não organiza a sua feira literária, porque perceberam que era uma maneira de atrair pessoas. Portanto, o que eu acho é que deve haver aí uma marca. Façam festas literárias, vendam livros antigos, façam festivais gastronómicos, façam feiras, façam o que quiserem. Deve haver ali uma marca. Ora bem, eu acho que também é preciso criar, obviamente, um comércio de excelência em cada terra, que seja bom em qualquer coisa. Eu não conheço um brasileiro que venha a Lisboa que não vá ao Fialho em Évora. E às vezes tento levá-los a outro sítio e não vale a pena. E eu tiro o chapéu aos irmãos Fialho porque eles conseguiram criar uma marca transatlântica, de facto. E que atraem lá as pessoas que chegam porque ouviram falar. A mesma coisa com a Feira de Estremoz. Porque eu sou um viciado praticamente e conheço uma quantidade de frequentadores daquela feira que vêm de fora e vão lá só para ir à Feira de Estremoz. Mas podia dar, por exemplo, mais exemplos, Campo Maior, com a adega, com o museu, chamaram o Cisa Vieira, fazem a Festa das Flores, etc. Tudo obra de um homem só que se pôs a trabalhar. Podemos investir, já aqui foi dito, na inovação e no efeito multiplicador na economia. Foi dito pelo professor Rosa Pires, e com razão. Aproveitando os saberes locais, inovando a partir deles. Podemos criar condições de qualidade de vida para fixar profissões liberais, porque, como também já aqui foi dito, o Rojão Pequeno, a partir do Rojão Pequeno é possível trabalhar à escala mundial. A Amazon nasceu no Monte Alentejano. Os fundadores da Amazon, que hoje é uma multinacional brutal, como sabem, nasceu no Monte Alentejano. O trabalho à distância permite, de facto, que a pessoa esteja em qualquer lado. O que é que a pessoa quer? Obviamente quer ter boas ligações à internet, mas quer ter qualidade de vida. E isso vocês têm, é só puxar por ela, é só aproveitá-la. A pessoa quer ir à rua e não levar com um escape de um carro em cima. Quer perder meia hora só a ir ao café, comprar jornais, ir à farmácia, ir ao merceeiro, enquanto que na grande cidade perde 2 horas nisso. Quer não ter problemas de estacionamento e depois vem para cá trabalhar. Mas vem muita gente, e é gente que interessa, é gente que dinamiza as coisas. Finalmente, não podia deixar de dizer uma coisa. A última grande questão, a dependência do Estado. Eu, pessoalmente, tenho uma tese há muito tempo que este é o principal problema português. Isto, e se calhar, a inveja de que falava o Camões nos Lusíadas. A dependência do Estado existe, de facto, desde que o Sr. Dom Manuel tornou as descobertas um negócio monopólio do Estado. E, a partir daí, toda a iniciativa privada portuguesa habituou-se a encostar-se ao Estado e vive do Estado. Salazar percebeu isso como ninguém. Fez a lei do condicionamento industrial, que criava monopólios a que ele outorgava por razões políticas e nada mais, meteu tudo ao bolso, Câmara Corporativa, etc. Pronto, meteu os interesses económicos todos ao bolso. O que é que isto se aplica ao interior? Aplica-se o seguinte, que é não ficar quieto à espera. Não ficar quieto à espera que o Estado apareça. Eu dou sempre um exemplo, peço desculpa a dizer isto, e tenho, por cima tenho um conflito de interesses, é que eu fui declarado persona não grata pela Junta de Freguesia da Aldeia da Luz. E fui declarado pelo seguinte, porque fez-se o Alqueva, mudou-se a Aldeia da Luz de sítio. E quando eu vi na televisão a reportagem da inauguração da Aldeia da Luz, eu achei que ia encontrar uma população feliz, em festa, reconhecida. Não. Vejo 2 senhoras, uma a queixar-se que os azulejos que tinha na cozinha eram diferentes dos originais. E a outra, porque na casa antiga não tinha degrau nenhum para entrar em casa, agora tinha um degrau. E eu pensei assim, então o Estado podia ter feito o que sempre fez, que era expropriava, pagava 15, 20 mil euros por cada casa, cada um que vá à sua vida. Não. O Estado reconstruiu-lhes a aldeia toda, cemitério e tudo, só que nova, com infraestruturas impecáveis, com tudo o que queriam, montou lá tudo, para ficassem tudo igual, investiu naquilo no dinheiro, só depois é que encheu a bagagem. E eles respondem assim. E passado um ano fizeram nova reportagem, como é que se vive na Aldeia da Luz um ano depois. E estava toda a gente parada, sentada, à espera dos turistas.
Eu disse, como? Prometeram-nos um grande desenvolvimento, os turistas vinham todos para aqui para ver a bagagem, não vemos ninguém. E havia até uns senhores, de alguma idade, reconheço, sentados à porta do futuro centro-dia, a queixarem-se que nunca mais lhes acabava o telhado. Epá, eu peço desculpa, eu digo, mas porquê que não acabam eles o telhado? Uma coisa que é para eles. E porquê que eles não fazem qualquer coisa para os turistas virem cá? Eu fui dar uma volta à Aldeia da Luz e realmente não há nada para ver. Se é para ver o lago, há sítios muito mais bonitos para o ver. Aquela gente acha que é só isto? Não. Portanto, é preciso que os autarcas se mexam. Não, é porque nós atravessamos tempos egoístas, eu acho, em tudo. E se nós não nos mexermos por nós próprios, isto a nível individual, a nível de comunidades e a nível coletivo, ninguém o virá fazer. Nós, portugueses, não temos, como têm os americanos ou os suíços ou outros, o espírito comunitário de uma comunidade que se junta para conseguir uma obra. Nem sequer temos orgulho, nós não temos mecenas. Antes ainda tínhamos alguns, nós hoje em dia não temos. Os nossos ricos morrem como o tio Patinhas, sentados em cima do dinheiro. E também é uma das coisas que eu acho que se calhar podia ser feito, que é, olha, quem é que nasceu aqui ao pé que seja famoso? Sr. Presidente, escreva-lhe uma carta e diz, o senhor não tem vergonha de não contribuir para a terra? O senhor não... Olha, temos aqui uma necessidade disto, daquilo, daquilo outro. O senhor não acha que devia fazer? Porque, de facto, não temos esse espírito de come together and make things together, como dizem os ingleses. Vamos fazê-las juntos, não vamos ficar à espera o que é que o nosso país pode fazer por nós, vamos fazer nós qualquer coisa pela nossa terra. E vou só acabar dizendo que, finalmente, acho que não fui tão politicamente incorreto como queria, mas agradeço-vos muito o convite e agradeço a atenção com que me escutaram. Não sei se passei o tempo, Paula, peço desculpa.